Olá, meu amigo estudante, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada de estudo para vocês. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a cinemática vetorial, na verdade, mais um pouquinho, mas só que agora a gente vai falar um pouquinho sobre o movimento relativo e a composição de movimento. Na tela que está aparecendo aí para vocês, eu trouxe a imagem artística de um ônibus espacial acoplado a uma estação espacial orbitando o nosso planeta. Os dois, em relação ao planeta, estão em movimento com uma velocidade altíssima, né? A Estação Espacial Internacional, por exemplo, orbita o nosso planeta a 28.880 km por hora, aproximadamente, né? Mas um em relação ao outro estão em repouso. Então, você está vendo que eu estou retomando aquele tema que a gente viu nos conceitos básicos da cinemática. Um corpo pode estar em movimento em relação ao referencial, mas pode estar em repouso em relação ao outro. Tá? Então, este ônibus espacial em relação à estação espacial está em repouso, a velocidade entre eles é igual a zero. O fato mais interessante de ser observado é o momento em que ele vai ancorar, né? Em que ele vai acoplar a estação. Ambos vão estar com velocidade altíssima em relação à Terra. Mas um em relação ao outro tem que ter uma velocidade bem pequena, que é para evitar uma colisão. E uma colisão, né, numa órbita dessa daí, pode trazer um prejuízo muito grande, inclusive prejuízo de vidas, né? Então, um corpo pode ter o movimento em um dado referencial, mas em repouso em relação ao outro. O que mostra para a gente que todo movimento ele é relativo, tá? Aqui eu trago para vocês outra situação bastante corriqueira, né, no nosso dia a dia, principalmente nos períodos de férias, em que a gente viaja aí, normalmente, para o litoral do país, né? São as situações de ultrapassagem que a gente tem nas nossas rodovias, né? O grande número de acidentes que nós temos nas estradas está muito relacionado com as ultrapassagens que são mal planejadas, são mal calculadas e feitas em locais que são proibidos, né? Por que isso? Porque a gente tem vias de mão dupla. A maioria das nossas vias, rodovias federais, estaduais e municipais, elas não são duplicadas. E então as rodovias elas têm sentido duplo, né? Carro vai e carro volta na mesma pista. De maneira que para você fazer uma ultrapassagem, você tem que jogar o seu carro para o sentido oposto, né? Para a mão oposta. Você tem que tirar, você tem que invadir a faixa contrária, né, dos carros que vêm em sentido oposto para fazer a ultrapassagem. E aí, se a sua velocidade relativa ao carro da frente não for suficientemente grande para você ultrapassá-lo antes do carro que vem no sentido contrário te encontrar, pode acontecer um acidente e, via de regra, acontece um acidente. Então, veja que esse conceito de movimento relativo, ele é bastante importante e aplicável às situações do nosso dia a dia. Tanto que nas estradas a gente vê placas, às vezes a gente lê, na dúvida, não ultrapasse, né? Se viu que não dá para ultrapassar, não force ultrapassagem, tá? Não tente fazer uma ultrapassagem que você tem dúvida de que vai ter o tempo necessário para poder fazer essa ultrapassagem, ok? Então, na prática, todo movimento ele é relativo. Todo movimento é relativo porque ele é medido com respeito a dados referenciais. Coloquei na tela de vocês dois pontos materiais em movimento, eles estão em movimento relativo de aproximação. Entre eles, um movimento relativo de aproximação. Dá até para ver que o corpo 1 tem uma velocidade menor do que o corpo 2. Olha o vetorzinho lá em cima, é menor do que o outro vetor do 2. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem esse corpo com a velocidade V1 e esse corpo aqui com a velocidade V2. Eu vou adotar esse sentido aqui positivo para a direita, tá? O que a gente percebe inicialmente? A gente percebe que V2 tem essa medida de velocidade, ela é medida com respeito a um referencial fixo. Ela é medida com respeito a um referencial fixo. Igualmente, esse aqui também é medido com respeito a um referencial fixo. A pista, por exemplo. Tá? Agora, um pode ter velocidade em relação ao outro, né? Então, eu vejo que o 2 se aproxima de 1 e o 1 se aproxima de 2. Mas com que velocidade? É a mesma velocidade que uma pessoa que está fora, na pista, olhando isso acontecer, está enxergando? Não, é diferente.
A matemática mostra para a gente que a velocidade de um em relação ao outro é uma operação de subtração vetorial, tá vendo? Ó? Quando eu digo aqui embaixo, a velocidade de um em relação a 2 é a velocidade de um menos a velocidade de 2. Mas veja que é uma subtração vetorial. Eu pego o V1, vetor V1, e subtraio o vetor V2. Eu pego lá embaixo, na segunda caixinha, velocidade de 2 em relação a 1, eu pego o vetor V2 e tiro o vetor V1. Então, eu observo que, do ponto de vista matemática, isso aqui é uma operação de subtração vetorial. Tá? E quando eu falo aí na primeira caixinha, a velocidade de 1 em relação a 2, o 2 é o referencial. O segundo sempre vai ser o referencial. Na caixinha de baixo, é o 1 que é o segundo. Olha lá, velocidade de 2 em relação a 1. Então, na segunda caixinha, 1 é o referencial. Então, na primeira caixinha, eu estou querendo saber o que uma pessoa no referencial 2 enxerga a respeito do movimento do carrinho 1, do ponto material 1. Quando eu digo que o referencial é 1, eu estou querendo dizer o que é que 1 enxerga quando ele olha para o 2, entendeu? Isso aqui é uma operação de subtração vetorial. Vai ficar mais claro para vocês nos próximos slides, que eu vou mostrar três exemplos para vocês, vai ficar claro. O que eu preciso que você entenda aqui é o que a gente tem uma operação de subtração vetorial. E que, na prática, a subtração vetorial, conforme a gente já viu nas operações envolvendo vetores, na verdade é uma soma com valor oposto. É uma soma com vetor simétrico, tá? A gente vai ver isso aqui no próximo quadro. Olha o primeiro exemplo que a gente tem aí. Nesse primeiro exemplo, a gente tem dois carros com uma velocidade relativa de aproximação. Então, você tem aqui um movimento, e eu vou puxar aqui para escrever, de aproximação no mesmo sentido. O carrinho amarelo está atrás com a velocidade de 90 km por hora e o da frente com uma velocidade de 60 km por hora, ambos no mesmo sentido, se deslocando para a direita, onde eu costumo dizer que o sentido é positivo. Essas duas velocidades aqui, de 90 e 60, são medidas com respeito a referenciais fixos. Mas eu posso saber o seguinte: o motorista do carrinho que está atrás, como que ele vê a velocidade do carrinho que está na frente? E o motorista que está no carro A, da frente, perdão, o que ele enxerga do movimento do carrinho A que está atrás dele? É isso que a gente chama de velocidade relativa. Então, as duas velocidades aqui são referentes a referenciais fixos. Agora, eu posso querer saber qual é a velocidade de A em relação a B ou a de B em relação a A. Quando eu digo a velocidade de A em relação a B, eu estou dizendo que B é o referencial. Quando eu digo a velocidade de B em relação a A, eu estou querendo dizer que A é o referencial. Tá vendo? Então, o que você vai fazer? Primeiro você identifica qual é o referencial. E aí depois você faz a continha, levando em consideração o bizu que o professor vai ensinar. Então, olha só. Quando eu digo a velocidade em A em relação a B, então nós vamos todos entrar no referencial que é B. Vou medir qual é a velocidade do carro A para um referencial que está em B. Teu referencial é B. Agora preste atenção. Quando você está no carro B, você enxerga a velocidade dele no outro carro, só que no sentido contrário. Quer ver? Você está em B. A velocidade que você enxerga de B é no carro A, só que no sentido oposto. Professor, isso é muito estranho. Não, não é não. É porque você nunca parou para observar. Quer ver só? Quando você está viajando, você está dentro do carro de um ônibus, está a 120 km por hora,
O carro ou o ônibus, em relação a você, está em repouso. Então, para você, o carro está em repouso, não está em movimento. Mas você sabe que o carro está a 100 km por hora, 120 km por hora. Mas quando é que você percebe essa velocidade do carro? Quando pela janela você olha e vê as coisas passando no sentido contrário, com a mesma velocidade que o carro que você está tem para frente. Então, quando você está no carro, você olha para o poste, para as árvores e para as placas de sinalização que estão se movimentando no sentido, eles passam por você. Enquanto você vai, eles passam por você. A percepção que você tem do movimento do referencial onde você está no movimento das outras coisas que estão fora do carro, só que com o sentido oposto. Então, isso aqui você verifica no dia a dia, tranquilo. Então, você sabe que as árvores estão plantadas no chão, e você sabe que as placas de sinalização e os postes de iluminação também estão plantados no chão. Então, é por essa razão que você diz que a velocidade que eles têm no sentido oposto é a velocidade do seu carro para frente. Então, quando você está no carro B, você enxerga a velocidade dele no carro A, só que no sentido contrário. E aí, se a velocidade do carro B para a direita é 60, para trás ele é menos 60. Então, a velocidade, menos 60 quilômetros por hora. Então, é como se no carro A tivesse duas velocidades, 90 para a direita e menos 60 para a esquerda. Agora você vai e faz a continha, Velocidade de A em relação a B é igual a velocidade de A menos a velocidade de B. Eu vou fazer só para você entender o que, que é. Depois a gente para de fazer. A gente aprendeu que a subtração vetorial, na verdade, é uma soma. Então, VA mais o menos VB. Então, você vai fazer o que ele falou. Você vai somar com o menos VB. Então, VA, B, é igual a VA, que é quanto? 90. Mais o menos VB, é menos 60. Então, você vai ter que VA em relação a B é igual a 90 menos 60, que é 30. Coloca logo 30, professor. 30 quilômetros por hora. E no sentido positivo. Então, quando do carro B você olha para o carro A, você vê que esse carro se aproxima de você, olha lá, esse vetor cor-de-rosa que está aí, com uma velocidade de mais 30 quilômetros por hora. Mas quem enxerga isso? O referencial que está em B. Tranquilo? Vamos fazer agora o contrário. Agora nós vamos calcular a velocidade de B em relação a A. É VB menos VA. Vetor. Mas a subtração vetorial é uma soma. Então, é a mesma coisa que pegar VB e somar com menos VA. Tá vendo? Então, quem é a velocidade de B em relação a A? Quem é o referencial? Referencial agora é A. A é o referencial. Então, onde é que você vai enxergar a velocidade de A? No carro B, só que com o sentido contrário. Tá vendo? Aí você vai ter quanto? Bom, se a velocidade de A, se a velocidade é velocidade de B em relação a A, né? Então, se a velocidade de A é 90 para a direita, então você vai pegar agora e escrever menos 90 quilômetros por hora, porque o seu referencial é A. Quando você está em a velocidade dele aparece no outro carro com o sentido oposto. Agora é só somar os dois, olha lá. Quem é VB? VB é 60. Mais o menos VA, que é menos 90. Então, a velocidade de B em relação a A é igual a menos 30 quilômetros por hora. Tá vendo? É isso que vai enxergar a pessoa que está no carrinho A. E aí a velocidade, então, vai ser assim, Quem está no A
Vê o B se aproximar dele, perdão, isso, volte para o tamanho normal, isso. Vê ele se aproximando com uma velocidade de menos 30 quilômetros por hora. Tá vendo o bisuzinho? O bisuzinho é legal, o bisuzinho é legal. Vamos fazer mais um que é para a gente aprender? Segundo exemplo. Agora tem um movimento de aproximação em sentidos opostos. Movimento relativo de aproximação em sentidos opostos. Bom, o que a gente vai fazer aqui? Bom, a velocidade de A em relação a B. B é o referencial. Velocidade de B em relação a A. A é o referencial. Tranquilo. Para você não esquecer jamais o bizu que o professor deu, hein? Então vamos lá. Quando B é o referencial, você olha para o carro A e enxerga nele a velocidade de B, só que com sentido oposto. Então você olha para o carro A e enxerga a velocidade de B, só que no sentido contrário. Bom, como para a direita é 40, para trás é menos 40. Lembrando que a gente tem isso daqui como sendo sentido positivo, tá? Se você mudasse o sentido, não ia ter problema nenhum também. Bom, então nesse caso aí, você está querendo a velocidade de A em relação a B, que é VA menos VB. Bom, mas isso aí você já sabe que é uma operação de quê? É uma operação de soma vetorial, mais um vetor menos VB. Então vamos lá. VA em relação a B. Quem é VA? VA é menos 60. E quem é o VB? Menos 40. Então, VA em relação a B é igual a menos 100 quilômetros por hora, tá bom? Isso é o que enxerga um referencial que está em B. Vai ver só? Quem está nesse carro enxerga o carro amarelo se aproximar dele com uma velocidade de menos 100 quilômetros por hora. Tá vendo? Vamos fazer agora a velocidade de B em relação a A. A velocidade de B em relação a A. Já não vou mais nem desenhar o vetor. Ó, o que eu vou fazer? Velocidade de B em relação a A é o quê? O referencial é quem? A. Entra no A. O A é o amarelo. Aí a velocidade do amarelo vai aparecer onde? Vai aparecer no azul, só que no sentido contrário. Agora somos dois. Se para a esquerda é menos 60, para a direita é mais 60 quilômetros por hora. Então é só somar os dois, olha lá. Tá vendo? 60 quilômetros mais 40. A velocidade que o B tem para um referencial que está em A é de 100 quilômetros por hora, e para a direita, que é o sentido positivo. Então, aqui, ó, sentido positivo. Então, o carro, quem está em A, enxerga isso. Quem está em B, enxerga isso, no sentido contrário. Então, aqui, mais, perdão, colocar na cor azul, né? Mais 100 quilômetros por hora. Quem está no carro B vai enxergar o amarelo, o carro A, no sentido oposto, com menos 100 quilômetros por hora. Tá vendo? E essas são as respostas. Dá para fazer mais um exemplozinho. Olha lá. Agora eu tenho um movimento de afastamento em sentidos opostos. Em
sentidos opostos. Olha lá, vou fazer rapidinho no bizu, hein? Tá vendo? No bizu. Quando você faz a velocidade de A em relação a B, quem é o referencial? O referencial é B. Quando você fala a velocidade de B em relação a A, o referencial é A. Então, vamos lá, calcular um de cada vez. Então, vamos para o primeiro caso. Vou fazer na cor rosa do mesmo jeito. Eu quero o quê? Eu quero a velocidade de A em relação a B. B é o referencial. Entra em B. Entra em B e olha para A. Quando você olhar para a velocidade do B vai estar no A, só que com sentido oposto. Olha. Tá vendo? Essa é a situação da velocidade de A em relação a B. Então, olha lá. Velocidade de A em relação a B é igual a quanto? Menos 80. E se 70 era positivo para a direita, para trás ele vai ser menos 70. Então, é menos 80 menos 70. Então, a velocidade de A em relação a B é igual a menos 150 quilômetros por hora. Já achei. Então, quando o cara que está em B, ele olha para o A, ele vê o A se movimentar assim, ó. Ele não vê o A com 80, ele vê o A com 150, menos 150 quilômetros por hora. Mas quem enxerga isso? Quem está em B. Bom, e quem está em A enxerga o quê? Quem está em A olha para B e vê a sua velocidade em B, só que com sentido oposto. Olha lá. Então, ele vai enxergar isso. Agora, o carro B tem duas velocidades. Ó. Tem esse e esse, para você somar. Então, a velocidade de B para quem está em A é a velocidade de B, que é 70, mais a velocidade de A, que se para a esquerda era menos 80, para a direita é mais 80. Então, a velocidade de B em relação a A é mais 150 quilômetros por hora. Tá vendo? Não é difícil se você levar em consideração esse bizuzinho. Você descobre quem é o referencial e entra nele. E olha para o outro. Aí a sua velocidade vai estar no outro no sentido contrário. Sempre assim. Resolveu o problema, matou a pau. Tá joia? Dá para fazer assim. Então, treine para você entender. Só para fechar aqui, então, quando o cara que está em A, ele olha para B, ele vê B indo nesse sentido aqui, ó. Com que velocidade? De mais 150 quilômetros por hora. Esse é o bizuzinho que eu tinha para falar para vocês a respeito de movimento e velocidade relativa. Eu espero bastante que você repita, entenda e consiga resolver os exercícios de velocidade relativa, ok? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre composição de movimento ou movimento composto. Tudo fica muito mais fácil daqui para frente, nos movimentos de duas dimensões, que a gente vai estudar daqui a pouco, que é o lançamento horizontal e o lançamento oblíquo, se você encarar esses dois movimentos como um movimento composto. O que é um movimento composto? É um movimento formado por componentes de velocidade, tá? Então, o movimento composto é um movimento formado por componentes de velocidade. Se você encarar dessa forma, estudar o lançamento horizontal e o lançamento oblíquo vai ser muito mais fácil para vocês, tá bom? Então, olha só, por que vai ficar mais fácil? Porque esse movimento composto, ele é tratado com o princípio da independência dos movimentos de Galileu Galilei, né? Mensageiro das estrelas. O que diz o princípio da independência dos movimentos simultâneos? Se um corpo apresenta um movimento composto, cada um
dos movimentos componentes se realiza como se os demais não existissem. Então, olha só que interessante, vou até destacar. Cada um dos movimentos componentes se realiza como se os demais não existissem. Quer dizer, um não influencia no outro. A única coisa que liga os dois é o tempo. Tá? Consequentemente, o intervalo de tempo de duração do movimento relativo é independente do movimento de arrastamento. Vamos entender direitinho com o exemplo do barquinho, que é o exemplo mais comum e clássico, e eu acho que é fácil de você entender. Em um rio, água do rio tem correnteza. Se você colocar um barco em um determinado ponto de um rio, a correnteza vai arrastar esse barco rio abaixo. Aí essa velocidade da correnteza nós chamamos de velocidade de arraste. Agora, você pode colocar o barco no rio, no sentido da correnteza, e ligar o motor do barco. Aí você está fazendo com que o barco tenha também, em relação ao rio, uma velocidade. Aí uma pessoa que estiver fora do rio, fora do barco, vai ver você descer rio abaixo com uma velocidade que é a soma de dois componentes. A velocidade da correnteza, que é a velocidade de arrastamento, o arrasto, e a velocidade relativa, que é a velocidade que o barco tem em relação ao rio. Por outro lado, se você colocar o barco no sentido oposto ao da correnteza e ligar o motor do barco, e a velocidade que o motor está produzindo rio acima for igual à velocidade da correnteza rio abaixo, quem está fora vê que ele está em repouso. Porque, embora a correnteza puxe ele rio abaixo e o motor esteja ligado, esse motor está produzindo uma velocidade relativa que tem o mesmo valor da correnteza. Então, ele nem sobe nem desce. Agora, se a velocidade relativa dele, que é a velocidade em relação ao rio, for maior do que a correnteza, aí quem está fora vai ver uma velocidade resultante, que é a subtração desses dois componentes de velocidade. É isso que a gente chama de velocidade relativa ou composição de movimento. Um movimento é composto quando ele tem componentes de velocidade. E esse barquinho, na posição que ele está aqui, ele tem componentes de velocidade. O componente de velocidade que arrasta ele rio abaixo, que é a velocidade de arrasto, e a velocidade que ele pode ter em relação ao rio, que aí ele pode aproar, né, o seu barco, colocar a proa do seu barco em qualquer direção e ligar o motor. Aí vai ter uma velocidade relativa em relação ao rio, ok? Bom, e aí a velocidade resultante nada mais é do que a soma desses dois vetores aqui, ó. Isso daqui é o que a gente chama, então, de composição de movimento. Então, por exemplo, esse barquinho que está aqui, ele não vai se movimentar nem na direção da correnteza e nem na direção da velocidade relativa. Ele vai se movimentar na direção e sentido do vetor velocidade resultante, que é qual? Vamos lá, vamos desenhar. Não custa nada a gente desenhar aqui. Vou fazer o desenho aqui para vocês. Ó, vou fazer daqui para cá. Olha, esse aqui é o sentido da velocidade relativa. E esse daqui é o sentido da velocidade de arrastamento. Então, a velocidade, quando você soma esses dois vetores, né, você vai ter um vetor resultante, que é esse que está desenhado aqui, tá vendo? Então, não precisava nem ter mostrado isso aqui para vocês, mas o que eu quero fazer é isso, ó. Eu vou pegar e vou trazer isso para cá, e vou pegar isso daqui e vou trazer para cá para a gente fazer a soma vetorial que você aprendeu comigo. Olha lá. Aí a velocidade resultante vai ser essa daqui, ó. Essa daqui é a velocidade. Então, quem é que vai enxergar essa velocidade resultante? Quem está fora do barco. Isso aqui é o que a gente chama de velocidade resultante. Ela é a soma da velocidade relativa com a velocidade de arrasto. O outro desenho aqui está mostrando, tá? Eu vou colocar aqui, a velocidade resultante. E essa velocidade de arrasto aqui é a mesma coisa que a velocidade da correnteza. E a velocidade relativa, que é essa daqui, é aquela que o motor do barco impõe.
motor do barco. Ele impõe isso daí, tá bom? Velocidade, isso aí. Bom, então essa equaçãozinha que a gente vai utilizar é uma equação vetorial e ela a gente pode utilizar em todas as situações. A gente pode utilizar ela quando o barquinho vai atravessar o rio na perpendicular, ou quando ele vai estar no movimento genérico como esse daqui, ou quando ele desce o rio, ou quando ele sobe o rio. Nesse caso aqui, se eu quiser calcular qual é o valor da velocidade resultante, eu tenho que saber qual é o ângulo que esses dois vetores fazem para eu utilizar a famosa lei dos cossenos, né? Aí a velocidade resultante ao quadrado é igual à velocidade relativa ao quadrado mais a velocidade de arrasto ao quadrado mais duas vezes a velocidade resultante vezes a velocidade relativa, e aí eu vou ter que puxar aqui para o lado para escrever o cosseno, né? Vezes o cosseno do ângulo θ, tá vendo? Essa aí é a famosa lei dos cossenos, que permite a gente calcular, então, o valor da velocidade resultante. Nesse caso aí, em que o ângulo é menor do que 90 graus, se ele for igual a 90, teorema de Pitágoras. Nos exercícios que a gente fizer, você vai entender melhor isso daqui. Isso aqui aparentemente é confuso, mas não é. Quer ver só? Pensa na escada rolante ou na esteira rolante que tem nos aeroportos, né? Já foi no aeroporto, já viu a esteira rolante. Normalmente a sala de embarque, né? Os locais de embarque, onde vocês têm os portões onde você vai embarcar, eles ficam muito distantes. Aqui no aeroporto de Brasília é assim. E aí, para você não caminhar uma distância muito longa carregando bagagem, aí as responsáveis pelos aeroportos instalaram esteiras rolantes. E aí você pode subir numa esteira e deixar que ela te conduza, que ela te arraste. Aí essa velocidade da esteira é a velocidade de arraste. Aí uma pessoa que está fora da esteira, te olhando na esteira, ele está vendo você ser arrastado pela velocidade da esteira. Bom, mas se você tiver com pressa, você sobe na esteira e ao mesmo tempo que ela te arrasta, você caminha em relação a ela. Aí esse seu caminhar em relação a ela é a velocidade relativa. Aí o cara que está fora vai ver você caminhar com uma velocidade que é a soma da velocidade de arrasto mais a sua velocidade relativa. É a mesma coisa que acontece com o barquinho. É a mesma coisa que acontece com gotas de chuvas que caem. É a mesma coisa o tempo todo e a gente vai fazer exemplos com respeito a isso, ok? Entendido? Grande abraço.